Nas décadas de 1950, 1960, os clubes de serviço viviam o seu maior apogeu, né? Não apenas aqui em Limeira, né? Mas como em todo o país, grandes capitais, grandes cidades, né? Clubes de serviço como Rotary, Lions, enfim. Pertencer a esses clubes era motivo realmente de muito orgulho, né? Por parte de quem fazia parte desse seleto grupo de profissionais. Mas ao longo do tempo, os clubes foram perdendo um pouco a sua relevância, a sua capilaridade. Claro que muitos foram sendo fundados e principalmente aí nos anos de 1990, virada do ano 2000, mas aos poucos eles foram diminuindo em tamanho e diminuindo em importância também. Mas o evento mais concorrido de um clube de serviço era na posse dos presidentes. Havia uma movimentação intensa, tudo era muito bem preparado, né, pelos membros do clube. Normalmente aconteciam visitas de governadores distritais, enfim, era uma verdadeira festa. Nos clubes maiores, essas festas costumavam reunir cerca de 120, 150, até 180 pessoas, né? Normalmente com jantares, com homenagens. Eu fico pensando, né, nessas solenidades, quando eu vejo que hoje acontece a posse, né, do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Não fosse ele uma pessoa tão polêmica como é, seja em suas decisões, e às vezes o Alexandre de Moraes, a sua imagem se confunde com um delegado de polícia, investigador, né, juiz, promotor, às vezes ele faz tudo num processo só, num procedimento só. Mas essa posse do ministro, há 2 meses das eleições, primeiro não dá para entender porque trocar a presidência 2 meses antes das eleições, né? Muito mais sensato seria deixar quem já detinha o comando do tribunal, né, para que isso acontecesse no final do ano, começo do ano que vem, para que tudo isso agora? Enfim, mas o fato é que mais de 2.000 pessoas são esperadas na posse do ministro, do novo presidente do TSE. Olha, é no mínimo abusar da inteligência, né, do cidadão comum, porque estas solenidades conseguem agrupar tantas personalidades, principalmente do mundo político, né? Obviamente porque todos têm receio, né, da mão pesada do tribunal, principalmente sendo o novo presidente do Tribunal Eleitoral, o ministro da Corte Suprema. É claro que uma reunião dessas com 2.000 pessoas, uma reunião traz gastos ao erário, né? E muitas vezes gastos absolutamente desnecessários, né? Para que tanta ostentação? Para que aparecer tanto assim para reafirmar um poder que, assim como o executivo e o legislativo, ele tem que funcionar a favor da vida dos brasileiros, principalmente os mais humildes, aqueles que mais sofrem. É muita ostentação e a gente vai se fartando disso ao longo da vida, principalmente no exercício do jornalismo. A gente percebe realmente que essas manifestações são totalmente inócuas, né, desnecessárias. Todos nós teremos o mesmo fim, né? Não precisa tudo isso. As pessoas devem de vez em quando olhar para trás e se inspirarem naqueles que inscreveram verdadeiramente seus nomes na história mundial, na história que enriquece, e que ficarão lá sem esses jantares, esses encontros de 2.000 pessoas, né? Quem sabe um dia mais do alto, né, da idade, essas pessoas até se arrependam de tanta ostentação que quiseram proporcionar àqueles que nem sempre concordam com eles.
E agora faço contato com José Antônio Encinas, que já está conosco. Encinas, mais uma vez, seja muito bem-vindo, amigo. Grande abraço, Beto, a você e a todos que acompanham o Farol de Limeira. Muito bem, Encinas. Vamos lá então aos principais assuntos de hoje. Até eu gostaria de pedir para você, para a gente começar com a nomeação, né, o novo viaduto lá da Barroca Funda, depois de um processo, né, de votação, acabou recebendo o nome do Monsenhor Gustavo Mantovani. Estava até agora de manhã escrevendo um artigo sobre isso para ser publicado amanhã. E eu particularmente fiquei muito feliz com a escolha, viu, Encinas? O Monsenhor Gustavo Mantovani é uma pessoa que, além de se preocupar com o sacerdócio durante toda a vida, ele também sempre foi, né, ao contrário daquilo que eu acabei de falar aqui no editorial, né, uma pessoa sempre muito humilde, muito preocupada com o próximo. Particularmente gostei muito, viu, Encinas? Eu também, Beto, fiquei muito feliz com a escolha, né? Eu acho que os três nomes eram dignos, né, de serem aí nomeados, né, terem seu nome no viaduto, mas realmente eu acho que a grande maioria aí, né, das pessoas que participaram da eleição acabaram escolhendo o nome do Monsenhor Gustavo Mantovani com muita justiça, viu, Beto? Então, né, como você disse, houve todo um processo, né? A prefeitura colocou aí a participação popular também. Os nomes mais indicados, né, nessa escola popular acabaram aí sendo colocados à prova agora. E ontem, né, numa eleição lá na Câmara Municipal, Beto, com a participação aí de autoridades, né, prefeito, vice-prefeita, também participaram os vereadores, os secretários municipais. Então, ao todo, Beto, 41 pessoas acabaram votando, né, nessa eleição que aconteceu ontem aí. Os finalistas, como a gente falou, o nome do Gustavo Mantovani, né, Beto? Também havia lá o nome do Orlando Cavicchia, né? Cuja a família dele, né, fez a doação aí daquelas terras, né, Beto? Onde hoje se estende, né, toda aquela Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, que faz a ligação ali desse novo viaduto com a região sul da cidade, uma região que se desenvolveu bastante. E também tinha o nome do empresário Rafael Correia da Silva. Então, três nomes assim muito fortes, mas o nome, né, do Monsenhor Gustavo Mantovani acabou sendo o mais votado, Beto. Ele teve 26 votos aí, então, do total. O senhor Orlando Cavicchia teve 8 votos e o Rafael Correia da Silva, né, teve 5 votos. Duas pessoas decidiram ali anular o voto e não votaram. Então, 26 pessoas acabaram, então, escolhendo o nome do Gustavo Mantovani. Então, a partir de agora, Beto, a Prefeitura vai elaborar um projeto de lei para designar o nome do Monsenhor para o viaduto, né? Com isso, Beto, o viaduto, segundo a Prefeitura, ele é considerada, né, esse viaduto, a obra viária mais importante da cidade nos últimos 20 anos, né? Então, o viaduto, que hoje é conhecido como da Barroca Funda, né, Beto, será, a partir da aprovação desse projeto, viaduto Monsenhor Gustavo Mantovani. E você falou uma coisa muito interessante também, né? As duas pessoas que concorriam, entre aspas, né, com o padre, pessoas respeitadíssimas aqui em nossa cidade, nós já falamos sobre isso, Sim, mas é até uma questão assim, né? O padre Gustavo Mantovani, ele sempre teve um envolvimento muito gigantesco aqui na nossa cidade, né? Então concorrer com ele, exatamente. claro, sem fazer qualquer tipo de brincadeira, é como um time que joga contra o Palmeiras hoje, né? Quer dizer, não tem como, né? Quer dizer, o outro time joga bem melhor. Quer dizer, o padre ele tinha predicados que os outros não alcançariam, né? Nesse nível que o Monsenhor Gustavo Mantovani alcançou. Inclusive colunista de jornal também, né, Encinas? É bom a gente lembrar. Verdade, Beto. Durante muitos anos ele foi colunista, escrevia lá sua coluna, né, aos domingos na Gazeta Isso. de Limeira. E era assim, tinha um fim de semana ou outro, Beto, que ele entrava em contato com a gente que não poderia escrever, e a gente recebia ligações aí de muitas pessoas reclamando por que o padre não É, escreveu esse final de semana. é. Era realmente uma pessoa assim muito diferenciada, né, Beto? Uma pessoa importante espiritualmente e também ele era muito prático, né, Beto? Ele acabou ajudando a construir o colégio ali, o Colégio São Benedito, né, Beto? Que, muito famoso. Ele também participou da escolinha infantil, Gasparzinho, também participou
da criação de um novo asilo em Limeira, né, Beto? Ou seja, realmente ele foi uma pessoa de atitude, né? Tanto ali com a sua comunidade, né, e também de toda a população. Se você não encontra uma pessoa na cidade que tem alguma coisa para falar contra a bondade do Monsenhor Gustavo Mantovani, né, Beto? Realmente é justíssima essa homenagem. E nesse artigo eu estou me lembrando, só para a gente fechar, ele também, mesmo do alto da sua idade, ele não celebrava mais missas, né? Mas ele ia, ele morava aí ao lado da igreja, né? Bem ali do lado. Mas ele ia praticamente todos os dias lá, principalmente para realizar confissões, viu, Encinas? Ele ia lá, fazia confissão, abençoava, né, os paroquianos, enfim, quer dizer, mesmo do alto da sua idade, ele não deixou de exercer a sua missão, né? Vamos chamá-la assim de missão. Mas, enfim, dado então o nome, registrado o nome do novo viaduto e está em boas mãos. Ensina, nós vamos falar um pouquinho de pandemia agora, números que saíram aqui da nossa prefeitura? Vamos sim, Beto. Ontem, né, toda segunda-feira, a prefeitura acaba divulgando aquele balanço semanal, né, Beto? O número de casos está se mantendo, né, Beto? Eu já tenho dito aqui isso nas últimas semanas. Uma faixa aí, ontem foram registrados aí em uma semana 113 casos. Isso dividido, né, Beto, por 7, né, pelos dias da semana. Então está dando uma média, Beto, de 16 casos por dia, né? É um número assim estável, né? Está bem estabilizado já. O que preocupa um pouco, né, Beto, é que havia muitas mortes suspeitas em investigação e 5 delas acabaram sendo confirmadas ontem, Beto. Então, nesse último balanço, então, foram registradas 5 mortes, Beto. 4 mulheres, né? Uma de 66 anos, uma de 69, uma de 80 e uma de 94. E um homem também acabou falecendo, ele tinha 86 anos. Então a gente percebe, Beto, são pessoas aí já numa faixa etária um pouco mais, né, acima de 66 anos, foram essas 5 mortes registradas aqui em Limeira, Beto. De todas essas pessoas, apenas esse senhor, né, de 86 anos, ele não tinha registro de vacina. As outras pessoas tinham tomado pelo menos 2 doses, mesmo assim elas acabaram falecendo, né? Todas tinham comorbidades, né, Beto? Então, isso mostra também que as pessoas têm que tomar a sua vacina, né, Beto? Para se prevenir, tem que ir lá tomar a terceira, a quarta dose, e algumas aí já estão tomando a quinta dose, quem está aí já na faixa, né, nessa faixa etária aí, definida lá pela Secretaria de Saúde. Então, é isso, Beto. O número de internados também está bem reduzido, viu, Beto? Somente 3 pessoas estão internadas por Covid aqui na cidade, sendo uma em UTI e 2 em leitos clínicos. Sina, você sabe que eu conversei na última sexta-feira, eu conversei com um amigo meu de infância, né, médico, o doutor Amaury Simone, e me encontrei com ele na festa lá no Vem Pro Lago, batemos um papo, e aí eu aproveitei para perguntar para ele, falou, bom, e agora? O que vai acontecer aí com a pandemia? O que você enxerga, né, como profissional da saúde, como médico, aliás, médico intensivista, e ele que contraiu o Covid, né, no tempo sem vacina, passou muito mal mesmo, doutor Amaury. Ele falou, olha, na minha opinião, o que tinha que acontecer de pior já aconteceu e nós vamos conviver com isso pro resto da vida. Nós vamos ter que tomar vacina todo ano, como acontece com a gripe, e as pessoas vão contrair, etc e tal, e nós vamos ter que conviver com isso. Então ele já estava enxergando o futuro da Covid-19 com muita normalidade, viu, Encinas? Não, é isso mesmo, Beto, é o que os especialistas dizem, né? A busca agora, Beto, é por uma vacina que possa ser anual, né? Como é hoje a da gripe, né? No momento ainda a gente não tem essa vacina, então o que acontece? A cada 4 meses, aí, pelo menos, é necessário você tomar uma dose de reforço, né? E devido aí às novas variantes, principalmente, né, Beto? Então, por enquanto, né, as pessoas estão tomando aí uma vacina complementar, né, Beto? A cada aí 4 meses, 6 meses, né? Então é isso, a importância é essa. Mas a gente percebe que aqui em Limeira, né, Beto, muitas pessoas tomaram a primeira dose e a segunda e não retornaram mais para tomar as outras doses. Isso é o que causa uma certa preocupação, né, Beto?
essas pessoas aí de idade que morreram, várias tinham aí apenas 2 doses e outras 3 doses. Mas pela idade delas, Beto, elas já poderiam estar com a quarta ou quinta dose também, né? E não estavam, né? Então, só para a gente ter uma ideia, 273 mil pessoas, ou seja, quase a totalidade da nossa população aí, né? Tirando aí 30 e poucas mil pessoas, muitas crianças incluídas nesse número, né, Beto? Então, tomaram a primeira dose. Mas quem que está regularizadinho, certinho? Apenas 43 mil pessoas estão aí com a segunda dose adicional. Essas estão aí corretas, né? Ou seja, de 300 mil limeirenses, 43 estão com as suas doses completas. Ou seja, é muito pouco, né, Beto? Então, elas acabam colocando em risco aí a sua saúde, a própria vida, ao não se vacinar. Perfeito. Pouco mais de 10% da população, né? 70, e se a gente considerar, não é pouco mais de 10%, né? Tirando aí o crianças, etc, um pouco mais. Mas você falou muito bem. Bom, vamos seguindo. Agora você está trazendo informações, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Do que é mesmo? Nós temos do caso do Silvio Félix, né, da Ah, tá. Procuradoria, e vamos falar disso, depois a gente encerra com a GCM e os fios aí, né, a corrupção de Isso, uma grande quantidade exatamente, de fios. exatamente. Bom, vamos lá então, Beto. Ontem, né, na tarde de ontem, a Procuradoria Regional Eleitoral, Beto, entrou aí pedindo, né, à Justiça a impugnação da candidatura a deputado federal do ex-prefeito Silvio Félix, que é do União Brasil, Beto. Isso porque, segundo, né, o procurador, o Félix ele está inelegível por 8 anos aí. Ele foi condenado em segunda instância, né, Beto, por enriquecimento ilícito, né? Então, ele está inelegível por 8 anos. E, além disso, também é citado aquele processo, Beto, mais recente, né, que é o do... quando ele comprou a Gazeta de Limeira, então é o uso aí, né, Beto, que envolve, né, além daqueles bens milionários, né, Beto, que ele acabou comprando lá em um ano, né, vários imóveis, e que isso aí não foi declarado no imposto de renda, né, Beto, também ele está inelegível por esses fatos mais recentes, né, que envolve a condenação por abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Então, devido a esses dois casos, né, Beto, a Procuradoria pediu a impugnação da candidatura do Silvio Félix e agora a Justiça vai fazer aí a análise, né, Beto, desse pedido eu acho que ela vai acabar concedendo aí, né, Beto, essa impugnação. Eu acho que a candidatura dele e depois também, né, quando eles observarem os outros membros da família, também deve também impugnar a candidatura do Murilo Félix. Muito me espantaria se ele conseguisse esse registro, né, com todas essas pendências aí. Aliás, não deveria nem ter entrado, né, na disputa, mas vai lá, né, vai que passa, né. Agora vamos falar de roubo de fio de cobre, está sendo um negócio recorrente aqui em Limeira, né, Encinas? Muito, né, Beto? Quase todas as semanas a gente comenta aqui, Beto, que o posto de saúde acabou aí sendo invadido durante a madrugada e tendo aí fios, né, Beto? Fios telefônicos, fios de energia elétrica, eles acabam cortando e levam para depois aproveitar o cobre, né, Beto? O cobre é vendido aí nesses ferros velhos, e tem um valor alto aí de revenda, então essas pessoas acabam furtando. E com isso, Beto, há muitos prédios públicos, né, escolas, postinhos de saúde e outros acabam aí ficando sem energia elétrica, sem internet nos dias seguintes, né? Então, o que aconteceu, Beto? Ontem, na tarde de ontem, houve uma apreensão bem grande aqui em Limeira, lá numa residência no Jardim Manuel Simão de Barros Levi, né, que é também conhecido como Inocop, perto ali do aeroporto, Beto, do Odécio Degan, né? Então ali fica o Inocop. Ali, Beto, eles viram uma pessoa com uma atitude suspeita e acabaram abordando, né? Ele estava com um alicate, aquele que as pessoas utilizam aí para cortar fios. E ali, indagando a pessoa, dentro de um carro, observaram ali que havia algumas coisas, né? Alguns fios suspeita, e ele acabou levando os policiais aí, os guardas municipais,
até uma residência, e ali, Beto, foi encontrada uma verdadeira indústria, né, de fios. Eles tinham máquinas, Beto, que ajudam a desencapar, né, a tirar aquele plástico dos fios de cobre para que depois eles possam vender somente o cobre aí para os ferros velhos. Então, havia aí quase 1 tonelada de fios, Beto, ou seja, eles iam aí ganhar um dinheiro enorme em cima disso, provavelmente tudo produto de furtos, né, Beto? Então, uma grande apreensão aí feita pela Guarda Municipal de Limeira, informações aí dos GCMs Farias e Hélio, que acabaram fazendo essa grande apreensão aí. Tomara que isso ajude a reduzir a quantidade de furtos de cabos e fios, né, de cobre aqui em Limeira, Beto. Que coisa, não? Quantidade, né? Quantidade, uma verdadeira fábrica aí né? Fábrica do crime, né, Encinas? Fábrica do crime, é isso Fábrica aí. do crime, Beto. Eles furtam os fios, daí levavam lá e havia essa maquininha que ela consegue tirar o cobre daquela capinha plástica, né? Onde ele é protegido ali. Então, aí depois eles pegavam só o cobre e vendiam aí nos ferros velhos, Beto. Tá certo. Encinas, quanta coisa hoje. Valeu, obrigado pela ajuda aí, pela contribuição, né? Assuntos sempre repercutidos aqui no nosso Farol de Limeira. Uma ótima terça-feira, até amanhã, amigo. Um grande abraço. Grande abraço, Beto. Tchau, tchau. Muito bem.